Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus, irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus, para todos nós, que essa graça possa cada dia aumentar em nossas vidas, porque a graça de Deus que tem nos feito vencer as lutas, as dificuldades. E nós temos passado momentos de muita luta, de muita turbulência, mas nós temos que nos agarrar à palavra, nos achegar cada dia mais, nos achegar a Deus, porque só assim nós iremos conseguir vencer, irmão, tudo aquilo que tem surgido aí fora, Glória a Deus. E o povo de Deus, os eleitos de Deus, os filhos de Deus, sempre enquanto eles estiverem aqui, eles estarão passando por um teste, irmãos? É um teste que nós estamos aqui. E nesse teste, ou nós somos aprovados, ou nós somos reprovados, E eu gostaria aqui nesta noite, de falar um pouco sobre a mensagem, e o mensageiro. E eu tomei aqui uma escritura, aqui em Apocalipse, capítulo 1, que diz assim, eu ler do versículo 9 em diante, que diz assim: E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Glória a Deus. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, viu, irmãos? Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte, do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Anjo, quando a Bíblia fala de anjo, está falando de mensageiro, E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus,
Nós te damos graça nesta noite por tua santa, bendita e gloriosa palavra. Acrescenta tuas bênçãos à mesma, Pai. Nos ajuda nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados irmãos, como eu falei, eu gostaria de falar um pouco sobre a mensagem e o mensageiro, né? E o mensageiro. E os irmãos, a gente tem sempre falado isto aos irmãos, que Deus tem nos enviado nessa última era uma mensagem, né? Uma mensagem. E esta mensagem, ela nos prepara para o rápido, né? Porque essa mensagem vem justamente para ressuscitar, né, os eleitos de Deus, os filhos de Deus, para que eles possam ser tirados dessa terra, né? Há uma ressurreição que acontece em nossas vidas de dentro para fora. Essa primeira ressurreição tem que ser a ressurreição da alma, né? Porque quando nós estávamos lá dentro do sistema organizado, nós, na realidade, hoje nós temos ciência disso, né? Temos entendido isto pela mensagem da última era enviada a nós nesses últimos dias, de que nós estávamos ali mortos, éramos simplesmente crentes, né? Não éramos cristãos, crentes formais, membros de igrejas, mas formais, morno e sem vida. E a gente até pensava que a gente poderia subir ao céu, né? Obter salvação, né? Vivendo daquela maneira, daquela forma. E não, né? Nós temos que estar plenamente sendo conduzido por Deus, né? Sendo direcionado por Deus, porque se Deus não tivesse trazido isto a nós nunca iríamos obter isto, né? Foi necessário que Deus trouxesse para nós. E é sempre assim, é Deus que vem ao homem, é Deus que vem ao homem. Não é o homem que procura Deus, é Deus que vem em busca do homem, porque o homem, em sua natureza, na sua condição, né, carnal, na sua natureza carnal, o homem não tem desejo nem vontade para buscar a Deus. É necessário que Deus mude esse desejo, que Deus coloque o desejo dele em nós. Porque, na realidade, irmãos, tudo que fazemos hoje, nós fazemos porque esse Deus, né, Ele está operando em nossas vidas. Ele está agindo em nossas vidas. Então, o mérito sempre, nós devemos lembrar disso, não devemos esquecer que o mérito sempre é de Deus, a honra sempre é dele, a glória sempre é dele. Nós simplesmente, nós somos salvos, né? Fomos alcançados por esta graça, por esse amor maravilhoso, né? E Ele mesmo, Ele nos elegeu, né, para esse dia, para esta hora, para esse momento em que nós estamos vivendo, onde nós iríamos ouvir a mensagem, nós iríamos receber e crer nesta mensagem. Meus irmãos, se não fosse o agir de Deus em nós, isto ia passar diante dos nossos olhos e nós não iríamos ver. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque Deus tem que nos dar olhos para ver, ouvidos para ouvir, né?
E eu tomei algo aqui relacionado a isso. Eu peguei um parágrafo da mensagem do profeta. Essa mensagem: falou o Senhor somente para Moisés. E aqui na página 20, no parágrafo 59, diz assim, e eu quero que os irmãos atentem bem para isto, tá? Ele diz assim: a razão que vocês me ouvem dizer, às vezes, que faço as pessoas dizerem, creiam em mim. Vê? Agora, a razão que digo isso não é crer em mim como sendo Ele. Certamente que não. Certamente. É para crer que eu lhe disse a verdade e que Ele me enviou para fazer isso. Então, profeta, isso aqui me chamou muita atenção, porque eu sempre, em algumas mensagens, eu vejo o profeta, ele citar isto, Quando o anjo veio ao profeta, ele disse assim, ele disse ao profeta, o anjo disse, você tem que fazer com que eles creiam em ti. Viu? Como sendo um enviado de Deus. Então o profeta, aqui ele está em um momento onde as pessoas vinham para receber oração, eram colocados na fila de oração, e ele, nesse momento, ele queria levar as pessoas, ele queria levar a consciência das pessoas de que ele estava ali fazendo aquilo, Ele veio com aquela mensagem, com aquela palavra, mas ele estava ali porque ele estava sendo enviado. Ele era um enviado de Deus. Então ele diz, olha, eu quero que vocês creiam em mim, não pensando que eu seja Ele. Ele diz aqui, ele diz assim, agora a razão que eu digo isso, não é crer em mim como sendo Ele. Eu não sou Deus. Eu não sou Cristo. Eu não sou. Eu sou um enviado. E eu estou aqui com esta mensagem, trazendo a vocês estas coisas. E se vocês olharem para mim e crerem que eu sou o enviado de Deus, viu, irmãos? O enviado de Deus, vocês que estão na fila de oração aí, vocês vão sair daqui curados. Vocês entendem? Então, a mensagem do tempo do fim, a mensagem do tempo do fim, ela veio para pôr um povo em ordem. Viu, irmão Francisco? Viu, Maria? Essa mensagem veio para nos colocar, para colocar a igreja em ordem, em uma posição que é de filho e filhas de Deus. Porque tem muita gente alegando e dizendo, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Mas as pessoas não têm reconhecido, não reconhecem a palavra. E sendo que elas nem mesmo sabem o tempo
tempo em que elas estão vivendo. A igreja formal, ela está sempre em busca de algo grande. Observe como ela tem andado, como ela tem feito as coisas. Então a igreja formal, o mundo religioso, o mundo denominacional, que foi rejeitado por Deus, meus irmãos, porque eles estão vivendo uma tradição, ao invés de viver a palavra, eles estão tomando uma tradição de homens, estão tomando credos de homem. E você vê que cada dia que passa, a igreja formal, a igreja denominacional, ela se coloca em uma condição pior e pior. Porque ela não tem a palavra. Porque eles não têm o Espírito Santo para guiá-los, para conduzi-los. Eles não têm um profeta, a mensagem de um profeta mensageiro vindo, irmãos, colocando, posicionando as coisas no devido lugar. E a mensagem que nos foi enviada, viu? No tempo do fim, é justamente para fazer isto. E como o profeta cita, né? Ele diz assim: se nós não somos a noiva de Cristo, há uma noiva em algum lugar. Se nós não somos a noiva de Cristo, se nós não temos assimilado estas coisas, crido nestas coisas, né? Se nós estamos aqui só de aparência, um dia isso virá à tona, irmãos. Isso será mostrado. Porque não há nada, coisa alguma encoberta diante de Deus. Todas as coisas estão patentes e nuas aos seus olhos. Né? Então, aqui nós vemos que foi prometido para o tempo do fim um profeta. Malaquias 4, 5, 6 diz isso, né? Mateus 17, 11, se não me falha a memória, também mostra isto. Então, o que o profeta é? O profeta é o porta-voz de Deus. E tudo que Deus faz, Ele faz por meio do seu profeta. Uma pessoa que se diz ser hoje, você vai levar mensagem para uma pessoa do mundo religioso. As pessoas são tão incrédulas que elas nem param para analisar aquilo. Viu? Elas olham para a gente e nos têm como loucos, como doidos, né? Como hereges. É isso. Por quê? O povo se envolveu numa tradição, e tradição é uma coisa que, para se mudar, irmãos, não é fácil. É uma coisa que passa de pai para filhos. Sabe? E as pessoas se apegam a tradições. Viu? Se apegam às tradições. E foi justamente por causa das tradições dos pais lá atrás, dos religiosos naquela época, que eles crucificaram a Cristo. Cristo era a palavra, Cristo, a palavra revelada, estava diante dos seus olhos. A palavra em cumprimento estava ali diante deles. A palavra em carne estava diante deles. Mas eles rejeitaram a palavra. E a mesma coisa é hoje. Você vem com a palavra,
para as pessoas, elas não querem ouvir a palavra. Elas querem seguir daquela maneira, de acordo com aquela tradição, de acordo com aquele sistema. Eles defendem a sua igreja, né? Eles defendem a sua igreja, as suas tradições, mas eles não se levantam em favor da palavra de Deus. E nós temos que estar sempre nos posicionando pela palavra. Nós não devemos sair da palavra. Devemos deixar que a palavra conduza nossas vidas, né? Então, em Apocalipse, quando João ali tem aquela visão, né? E o Senhor Jesus Cristo se apresenta diante dele, né? Ali, já no seu corpo glorificado, né? Onde ele vê os olhos como chama de fogo, né? Os cabelos brancos como a lã, né? Então, quando ele recebe aquela visão ali, e o Senhor Jesus Cristo, né, diz a ele estas coisas, falando dos mensageiros, porque nós percebemos, irmão, que a era dos gentios foram durante 7 eras da igreja. 7 eras da igreja, Deus vai tratar as portas da salvação. Se fecharam para os judeus, e as portas de salvação vão se abrir para os gentios, porque os judeus vão ser cegados. E durante 7 eras, ele vai tratar conosco, né? Ele vai tratar conosco. E ali, aquelas 7 igrejas da Ásia que foram escolhidas, porque nas eras futuras, aquelas igrejas, elas tinham as mesmas características das igrejas nas eras futuras. Aquilo que viria a acontecer, né? Então, o que acontece? Como eu citei aqui agora há pouco, elas tinham as mesmas características, né? Aquelas mesmas características que estavam naquelas igrejas, elas foram escolhidas justamente por isso. Porque nas 7 eras da igreja, a igreja ela vai mergulhar cada dia mais. Na primeira era, a palavra vai estar pura, sem mistura, mas ao longo da segunda era em diante, já começa ali a se misturar, as obras dos nicolaítas começam a se introduzir dentro das igrejas, né? Dentro das igrejas começa a se introduzir as obras dos nicolaítas, que justamente essas obras, elas estão aí claramente sendo bem visíveis, não só no mundo religioso, mas dentro da própria mensagem, porque hoje nós vemos que dentro da própria mensagem tem aqueles que têm a sua interpretação daquilo que eles dizem ser a mensagem, né? E a gente sempre tem que ter um ponto para a gente iniciar alguma coisa. E quando eu vim para a mensagem, irmãos, quando eu ouvi a mensagem, fixou algo no meu coração, né? Algo no meu coração. E isso foi não parar, de sempre estar buscando mais um pouco, e sempre clamando a Deus. Nunca esquecer de clamar a Deus, dizendo: Senhor, me põe em tua verdade, em toda a tua verdade. Eu quero toda a tua verdade em minha vida. E nós temos que querer viver essa verdade em nossas vidas, porque do contrário, se
Se Deus não conduzir nossas vidas, na verdade, nós seremos enredados por alguma situação, por alguma tradição, né? Por alguma coisa. E isso nunca saiu da minha mente, algo que o profeta falou. Ele disse que quando um mensageiro vem, sempre há aqueles que aprendem, são ensinados fielmente aos pés do profeta. Então Deus não poderia levantar, vamos supor, Deus levanta o profeta de Deus, levantou o profeta lá nos Estados Unidos da América, e ele iria levantar um outro aqui que nem mesmo conhecia o seu idioma, que não tinha o conhecimento da língua inglesa, que não conhecia o inglês. Tinha que ter alguém ali, né, irmãos, que seria ensinado aos pés do profeta fielmente. Deus iria levantar alguém ali, porque assim, esse é o padrão de Deus, essa é a maneira de Deus. Ter alguém próximo do profeta, ter alguém junto do profeta, viu? Então hoje a gente vê as pessoas falando tantas coisas. Agora eu vou fixar o ponto de partida, o início, que é a mensagem do profeta, e seguir aquilo que ele disse, aquilo que ele apresentou, aquilo que ele trouxe. Irmãos, porque ele está trazendo algo para nós que foi enviado por Deus. Deus estava naquele homem ali, o Espírito Santo ali, na vida daquele homem, guiando aquele homem, conduzindo aquele homem, e tudo aquilo não eram feitos de um homem, eram os feitos de Deus. Era Deus fazendo, era Deus operando. Viu? E o profeta, eu estava lendo agora recente, ouvindo, não estou bem lembrado se era lendo ou ouvindo alguma coisa. Ele diz assim: eu não sei falar nada além da mensagem. Porque ele não era um homem intelectual. Ele não era um homem versado em letras. A teologia do profeta era uma teologia própria dele mesmo. Viu? Deus, por ele ser um homem do mato, da selva, Deus vai usar aquilo que ele conhecia, daquelas coisas, dali do mato, e Deus vai usar aquilo, viu? Deus vai ensinar ele através daquilo, e ele vai trazer algo revelador para nós, né? E, claro, lógico, quando você lê a mensagem, quando você começa a ler a mensagem, você vai ver que são coisas tremendas. E eu digo assim, isso aqui não é o homem. Isso aqui não pode ser o homem. E como não era o homem, como não é o homem, essa mensagem não é de um homem. Essa mensagem é do próprio Deus. É Deus vindo, irmãos, por meio de um homem. Viu? É Deus vindo e trazendo essas revelações, que todas elas estavam veladas, que nós não conseguíamos ver nada destas coisas. Como era que a gente ia saber que o pecado original foi sexo e não comer uma fruta? Se isso não tivesse sido trazido por um profeta.
Como que nós íamos saber a diferença entre fruto e dons do Espírito? E hoje você percebe que as pessoas dão mais valor ao dom, aos dons que o homem recebe, e o dom é dar-se arrependimento, do que os frutos do Espírito. Como que a gente ia ser ensinado nestas coisas se Deus não tivesse enviado a nós um mensageiro com uma mensagem para nos colocar nestas coisas, para nos fazer ver a diferença entre fruto e dom? Irmãos, onde você tem que fazer algo motivado por Deus mesmo em você, ou você fazendo algo de você mesmo. E sempre que o homem faz alguma coisa de si mesmo, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele quer ser aplaudido. Mas quando você faz algo, é Deus fazendo através de você, você não quer tomar a glória para si. Você não quer tomar a glória para si. Então, durante 7 eras da igreja, Deus vai enviar 7 estrelas. Vai sustentar 7 estrelas, que são 7 mensageiros. 7 anjos, e anjo é um mensageiro durante essas eras. Cada um deles vindo com a mensagem. Naquele tempo, naquela estação. E como que eu iria saber que a palavra vem por estação? Tem um tempo específico onde Deus envia a mensagem para aquele povo que foi predestinado e eleito para ouvir e receber aquela mensagem. Como era que nós